Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos o caso de Ezequiel de Montiel. Na tela acima vocês podem ver o restante dos meus casos. Abaixo estão minhas redes sociais caso queiram me seguir. E sem mais nada para dizer, vamos começar. Ezequiel de Montiel nasceu em 1983, na capital da Argentina. Foi o terceiro filho da numerosa família que Dolores Cigampa e Rodolfo Soares começaram no bairro Presidente Illia, um complexo de habitações sociais que foram construídas durante a década de 80, como parte de um plano para erradicar as favelas. Como a que antes estava localizada lá, chamada Nova Pompeia, no Baixo Flores, a zona sul do bairro de Flores, em Buenos Aires. A situação econômica de sua família estava longe de ser boa. Pelo contrário, a família com 8 filhos era bastante humilde, mas isso não impediu que Ezequiel e seus irmãos estudassem. Ele mesmo foi estudante da escola número 4 noturna, localizada em El Baixo Flores, onde estudou até o ano de 2002, seu terceiro ano do ensino médio. Embora a falta de dinheiro para pagar o transporte fez com que ele fosse reprovado na maioria das matérias. Ezequiel havia planejado fazer todos os exames como aluno externo no verão para poder começar o 4º ano. Além de estar cursando e tentando terminar o ensino médio, Ezequiel era catador de papelão, ou seja, seu trabalho era coletar papelão e papéis para vendê-los. Mas isso não era tudo. Ele também dava aulas de guitarra na igreja evangélica Cidade Oculta, da qual ele e sua família faziam parte. Descrito como um jovem, amoroso e solidário aos seus 19 anos, Ezequiel era uma pessoa muito querida por todos ao seu redor. Ele tinha muitos amigos e também uma namorada, Jessica Martin, com quem estava há pouco mais de 7 meses. Jessica, além disso, estava grávida de 3 meses quando os fatos ocorreram. Tudo ocorreu no sábado, 14 de setembro de 2002, quando Ezequiel foi dançar com 3 amigos. Cláudio Maciel, de 14 anos, Júlio Paz, de 18 e Glória, de 17. Junto a eles, Ezequiel dirigiu-se a Panavi, uma boate ou discoteca localizada no bairro Constituição. Lá, eles ficaram várias horas, até um pouco antes das 5 da manhã, quando saíram do local de dança para pegar um táxi que os deixou em Illia. Em Pompeia, Cláudio, o mais jovem, não era daquela área, mas morava em Matadeiros. Então, eles decidiram que o acompanhariam a uma agência de táxi localizada no cruzamento das ruas Constância e Cruz, para que o jovem pegasse um táxi para voltar para casa. Como era tarde, todos ficaram esperando que um veículo chegasse. Eles estavam lá há alguns minutos quando uma viatura da 34ª Delegacia parou em frente ao grupo. Qual foi o motivo pelo qual eles fizeram isso? Não está claro. Algumas fontes afirmam que lhes disseram que era porque estavam fazendo muito barulho enquanto esperavam. Outras afirmam que deram a desculpa de que haviam roubado uma bicicleta na área e que eles poderiam ser os culpados. De qualquer maneira, seja qual for o motivo que lhes deram, o que sabemos com certeza é que o primeiro carro da polícia solicitou a presença de outros. Depois de alguns minutos, eram 3 patrulhas e 9 policiais para um grupo de 4 adolescentes que não haviam feito absolutamente nada. Mas isso não importou para eles. Os 3 homens foram separados e obrigados a deitar no chão de bruços. Ao obedecerem, passaram a ser brutalmente agredidos. A única que não foi espancada foi a Glória, porque com medo e desespero, ela disse que estava grávida. Graças a essa mentira, ordenaram que ela fosse embora e foi isso que Ezequiel fez do chão. E, tão assustado quanto ela e os outros, ele se despediu de Glória dizendo: "Não vá embora, eles vão me matar", pressentindo de alguma forma o que iria acontecer um pouco depois. Quando Glória se foi, os agentes da polícia revistaram os rapazes e as coisas que levavam, roubando-os, um total de 30 pesos, que era bastante para a época, antes de fazê-los subir em diferentes viaturas, embora o destino fosse o mesmo. Sem permitir que olhassem em caravana, os veículos policiais se dirigiram até a rua que margeia o riacho, que há em Pompeia. Durante a viagem de alguns minutos, eles gritaram, ameaçaram e insultaram, enquanto os meninos apenas ficavam em silêncio rogando que nada mais acontecesse, embora a noite estivesse apenas começando.
Ao chegar, os 9 policiais fizeram um círculo em volta dos 3 meninos e começaram a bater neles novamente, enquanto diziam coisas como agora sim vocês vão sofrer e agora nós vamos matá-los. Eles bateram neles por vários minutos, até que, de repente, talvez já entediados ou cansados, decidiram parar para acabar com todo esse episódio. De uma maneira que se tornou habitual durante aquela época no sul da cidade, um por um e à ponta de pistola, eles foram obrigados a entrar no riacho, até mesmo empurrando-os. Perto dessa área havia uma ponte, então Cláudio não hesitou em começar a nadar contra a corrente para se dirigir para lá. Após vários minutos, ele conseguiu chegar à superfície. Júlio, por outro lado, estava muito assustado. Ele não acreditava que os policiais seriam capazes de atirar nele se o vissem na água. Então, estando lá dentro, ele se agarrou a alguns galhos, ficando no lugar até que ouviu as patrulhas partirem e soube que os oficiais tinham ido embora. Por caminhos diferentes, ambos se reencontraram na ponte. Eles ainda estavam extremamente nervosos e esse medo só aumentou quando perceberam que Ezequiel não chegava e eles não podiam vê-lo em lugar nenhum. Ao contrário deles, Ezequiel não sabia nadar e o nervosismo tornou a situação ainda pior. Em vez de conseguir nadar para o lugar certo, o mais velho dos adolescentes acabou indo na direção oposta à ponte e direto para a correnteza. Seus amigos, aterrorizados, procuraram por ele por um longo período, sem sucesso. Já na manhã de domingo, os 2 garotos foram à casa da namorada de Jéssica. Juntos, os 3 foram à casa do garoto para contar o que havia acontecido horas antes e que não conseguiam encontrá-lo. Rapidamente, a família se juntou à busca que os garotos haviam começado, embora depois de um tempo, Rodolfo tenha ido à delegacia 34 para denunciar o desaparecimento de Ezequiel. Nessa primeira denúncia, eles não mencionaram a participação dos oficiais daquela mesma delegacia, porque sabiam que isso só iria complicar as coisas. Como era de se esperar dessa delegacia, a busca foi praticamente uma piada, foi extremamente superficial e não produziu nenhum resultado. Na noite de domingo, sabendo que não podiam contar com a polícia para ajudá-los, os pais de Ezequiel apresentaram o recurso de habeas corpus ao juiz Roberto Grispo nos tribunais do Ministério Público de plantão, onde deixaram constância do que os amigos de seu filho lhes haviam contado. A família conduziu a busca no El Riachuelo por 3 dias, que sem os recursos necessários para algo assim, se viraram para continuar procurando por Ezequiel. Até que, finalmente, no dia 17 de setembro, mergulhadores táticos da Polícia Federal e da Prefeitura se juntaram à sua busca. Nesse ponto, foram os meios de comunicação que pressionaram as autoridades a começar a participar da busca. Nesse mesmo dia, e como resposta à pressão social, o então chefe da Polícia Federal, Roberto Giacomino, ordenou ao comissário Pereira, que estava encarregado da 34, que começasse a trabalhar seriamente no caso. O que é bastante ridículo. Basicamente, pediu à delegacia que fez Ezequiel se jogar no riacho e morrer que se investigasse a si mesma. Com estas ordens de seu superior, Pereira apresentou-se à Procuradoria número 13. Diante dele, Marcelo Roma ofereceu sua ajuda para a investigação e apresentou testemunhos sobre o que sabia, embora, obviamente, tenha dito que não sabia de nada. Diante da falta de resposta e progresso, os vizinhos e amigos de Ezequiel fizeram um protesto improvisado por volta das 19h30 do mesmo 17 de setembro. No total, cerca de 50 pessoas se reuniram em frente à delegacia 34 para bloquear a rua com cartazes e proclamações que diziam coisas como "temos que fazer isso agora, senão nos matam a todos", "Justiça para Ezequiel, delegacia 34 assassinos". Diante da mídia, vários se atreveram a declarar, expondo que essa não era a primeira vez que acontecia. No jogar no riacho é um costume da 34. Esta é a 3ª vez que acontece em um ano. Isso é algo que um dos presentes contou. O aumento da pressão social e midiática levou a que, naquela mesma noite, o secretário de Segurança, Alberto Iribarne, anunciasse que iria reforçar a operação de busca. Além de garantir a segurança da família de Ezequiel e assegurar que a delegacia envolvida seria investigada. No dia 18 de setembro, ou seja, no dia seguinte, a cúpula de altos comandos da 34 foi destituída. Também foram detidos os 12 policiais que supostamente estiveram envolvidos no ocorrido. Eram 2 oficiais com o cargo de sargento, Luiz Funes e Jorge Sosa, além de 10 suboficiais ou cabos.
Alfredo Fornazzari, José Luís Martínez e os agentes Maximiliano Pata, Jorge Solis e Sandro Granado. A eles se juntam o inspetor oficial Daniel Barrio Nuevo, o cabo primeiro Luiz Antônio Gutierrez e o cabo Andrés Wright, bem como o agente Santiago Ritrovato. 2 dias após sua detenção, em 20 de setembro, o sargento Funes pediu para falar com o chefe máximo da Polícia Federal. Uma vez reunido diante dele, confessou o que havia acontecido naquele dia e repetiu seu relato diante do promotor do caso, Marcelo Roma. Segundo sua história, as coisas aconteceram da seguinte maneira. Por volta das 5h50 da manhã do sábado, 14 de setembro, ele estava em uma patrulha, fazendo o que descreveu como serviço preventivo da área, junto com Daniel Barrio Nuevo e Alfredo Fornazzari. Era uma tarefa pela qual o governo de Buenos Aires pagava horas extras, por isso todos aceitavam fazê-lo. O turno desse serviço foi tranquilo, até que em um momento detectaram um ônibus que tinha entrado na contramão na Avenida Cruz, por isso se prepararam para se aproximar. Justamente então foi que viram passar o carro de patrulha de Somochano com as luzes acesas. Esta nova pessoa nomeada era nada mais, nada menos que o chefe externo da 34, com quem patrulhavam Sandro Granado e Jorge Solis. Supondo que algo grave havia acontecido, Funes e seus companheiros seguiram o outro veículo. Alguns segundos depois, apareceu o terceiro veículo, no qual estavam Luís Gutierrez, José Luís Martínez e o agente Maximiliano Pata. Funes pôde ver naquele momento como Samogano e seus companheiros tinham os 3 rapazes no chão, batendo neles. Quando ela desceu para perguntar o que estava acontecendo, responderam que eles haviam sido pegos roubando uma bicicleta, uma versão que foi rapidamente desmentida pelo testemunho de um vizinho que de sua casa havia visto toda a situação, que garantiu que a única coisa que os meninos fizeram foi bater na persiana da agência de táxis para que alguém os atendesse. Voltando à declaração de Funes, ele disse que logo apareceu uma 4ª patrulha, da qual desceram Jorge Adriano Sosa, Andrés Wright e, por último, o agente Santiago Ritrovato. Com o grupo completo, o oficial samoano assumiu o comando da operação e ordenou que colocassem os meninos nos carros. No carro de patrulha de Funes subiu Cláudio, mas ele não soube dizer exatamente como foram os outros 2 meninos, embora tenha dito acreditar que Ezequiel tinha ido no carro de Somoano. E Júlio, com Gutierrez ou Sosa, todos os carros de patrulha foram para o Riachuelo. Não era uma decisão que eles tinham discutido, eles nem mesmo falaram sobre isso, mas sabiam por si mesmos para onde tinham que ir. De acordo com o que o próprio Funes declarou, era óbvio que eles iriam fazer algo que não deveriam. Ele disse, eu não vi mais porque eles iam fazer algo errado e eu fui embora. Somoano dirigia tudo. Ele afirmou que, após aquela noite, seus colegas seguiram trabalhando normalmente até a explosão do escândalo nos dias seguintes. Suas declarações permitiram que o Departamento de Assuntos Internos da Polícia Federal determinasse que foram os oficiais encarregados da delegacia que empurraram Ezequiel e causaram sua morte. Além disso, os outros envolvidos foram chamados para depor e, enquanto a maioria se recusou a falar, chamou a atenção que o único que se apresentou antecipadamente com um advogado foi Somoano. No dia seguinte, 21 de setembro, após exatamente uma semana de busca, às 8h30 da manhã, o corpo de Ezequiel foi encontrado. Estava a 20 metros da água, acima da ponte Victorino de la Plaza, já no bairro de Barracas, a cerca de 3 km de onde os fatos ocorreram. No mesmo dia, os pais de Ezequiel e um de seus irmãos identificaram seu corpo no necrotério judicial. Apesar do seu avançado estado de decomposição, eles puderam reconhecê-lo pelo calçado que usava, uma tatuagem e o pingente do clube de futebol do qual era fã. Uma vez confirmado que era Ezequiel, seu corpo foi enviado para a Divisão de Saúde da Prefeitura em Retiro, onde os médicos dessa força realizaram as primeiras perícias. À tarde, os pais de Ezequiel falaram com seu advogado, José Maria Vera. Lá, sua mãe, com a voz embargada, disse: minha única esperança era encontrar meu filho vivo. Tudo mudou. Quero justiça para evitar casos semelhantes. Na coletiva, minha família anunciou que processaria os culpados. De forma paralela, os 2 amigos que haviam sobrevivido foram submetidos a um exaustivo interrogatório de mais de 4 horas, no qual foi feito um teste de reconhecimento, no qual os meninos puderam reconhecer 7 dos envolvidos: Somoano Funes, Jorge Sosa Fornazzari, José Luís Martínez e Maximiliano Pata, além de Jorge Solis. Os investigadores acreditavam que isso confirmava a hipótese de que no procedimento haviam participado 4 patrulheiros e não 3, como se acreditava inicialmente. Depois de interrogados pela juíza, 10 dos envolvidos foram transferidos para a prisão de Marcos Paz.
Luís Funes ficou alojado em uma dependência da Gendarmeria em 22 de setembro. Outros 3 agentes confirmaram o testemunho que dias antes havia sido dado pelo sargento Funes. Todos concordavam que quem havia dado as ordens era Somoano, e inclusive adicionaram detalhes como que o policial-chefe havia golpeado Ezequiel com sua pistola para que ele caísse mais rápido. O julgamento ocorreu em 2004 diante do Tribunal Oral Criminal número 8 e foi composto pelos juízes Rodolfo Madariaga, Hugo Rocha de Greff e Alfredo Zanhudo. Neste processo, 9 policiais foram julgados pelo crime de tortura seguida de morte. Os acusados eram Somoano Daniel Barrio Nuevo, Luís Gutiérrez, José Luís Martínez, o sargento Jorge Sousa, o primeiro sargento Luís Funes e os agentes Maximiliano Pata, Jorge Solis e Sandro Granado. Durante o julgamento, a promotoria apresentou como evidência os resultados obtidos na autópsia realizada no momento em que o corpo foi encontrado. Nos pulmões do rapaz foram encontrados vestígios de plâncton, cafeína e gás metano, normalmente chamado de gás do pântano. Com esses resultados, pode-se concluir que Ezequiel estava vivo no momento em que pulou no riacho e que a causa de sua morte foi asfixia por imersão. Segundo os médicos legistas, o rapaz havia falecido entre 3 e 10 minutos depois de ter entrado na água, devido a uma parada cardiorrespiratória causada pela fadiga muscular que lhe foi provocada por estar na água com a roupa molhada. A partir desses resultados, a defesa enfatizou os vestígios de cafeína, argumentando que isso se devia ao fato de Ezequiel ter consumido cocaína, algo que não pôde ser comprovado. Mesmo que fosse assim, não explicava o abuso policial exercido sobre ele ou seus amigos. Não tinha nada a ver. Uma parte fundamental do caso montado pela promotoria foram os testemunhos e declarações de testemunhas e especialistas. Uma das primeiras pessoas chamadas para depor foi uma doutora, que informou que as feridas que Cláudio, Ezequiel e Júlio apresentavam coincidiam com golpes feitos com a coronha de uma arma. A este depoimento se juntou o de um catador de papelão que tinha uma espécie de barraco onde vivia perto da área dos fatos. Este homem disse que na noite de 14 de setembro ouviu gritos. Os depoimentos mais importantes foram, na verdade, os do grupo de amigos do Ezequiel. As histórias deles coincidiam entre si e eram claras, então ninguém duvidou deles. Os acusados também declararam. Gastão Somoano negou veementemente ter algo a ver com o que havia acontecido e culpou o homicídio a um jovem peruano, embora fosse incapaz de identificá-lo ou dar detalhes de sua experiência. O homem afirmou que nem ele nem seus companheiros haviam obrigado Ezequiel de Monti ou seus amigos a se jogarem no riacho. Disse que, em vez disso, eles foram libertados por ordem de Daniel Barrio Nuevo, que, segundo ele, estava encarregado da operação. No entanto, sua versão era muito pouco crível, principalmente porque os outros envolvidos que declararam decidiram dizer a verdade. Por exemplo, Luís Gutiérrez admitiu ter participado da operação e esclareceu que nunca pensou que se desenrolaria dessa maneira. Em sua declaração, ele ainda complicou mais Somoano, pois, segundo o que o subinspetor narrou, ele havia apontado sua arma para Ezequiel e perguntado se ele sabia nadar. Quando o garoto respondeu que não, ele disse, "Agora você vai aprender", e o empurrou. Além disso, ele disse que ao voltar para a delegacia estava tremendo de nervos, também por arrependimento do que havia feito. Mas ele não conseguiu registrar o que aconteceu, porque Somoano o havia ameaçado de morte. Apesar deste testemunho, a defesa tentou argumentar que Ezequiel, na verdade, havia saído vivo do Riachuelo e que morreu posteriormente devido ao ataque de criminosos da área. Quando ele saiu? De acordo com essa versão, Ezequiel sofreu uma tentativa de assalto, e para confirmar isso, até chamaram para depor 2 supostos testemunhos. Quem afirmou ver no dia 16 de setembro um garoto com as mesmas características físicas que de Monti andando à beira do Riachuelo. Os 2 testemunhos foram desacreditados por serem impossíveis de confirmar. 18 de junho de 2004, na sala de audiências do Palácio dos Tribunais Portenhos, a Justiça aprovou o caso de violência institucional, pelo qual condenou à prisão perpétua o subinspetor Gastão Somoano, o inspetor Daniel Barrio Nuevo e o cabo Alfredo Fornazari, pelos crimes de tortura seguida de morte, privação abusiva da liberdade e torturas repetidas. A Luís Funes e a Luís António Gutiérrez foram sentenciados a penas menores, apenas entre 3 e 5 anos de prisão, por omissão em evitar os crimes cometidos pelos demais efetivos policiais.
Foi um veredito histórico em que altos cargos do corpo de uma delegacia foram condenados. Em outubro do mesmo ano, os suboficiais, que haviam sido condenados a 3 anos de prisão, foram libertados. Estamos falando de Sandro Granados, Maximiliano Pata, José Luís Martínez e Luís Solís. Gutiérrez e Funes recuperaram a liberdade apenas 6 meses depois, graças a uma resolução judicial especial. O caso de Ezequiel é um dos raros casos de violência policial que obteve certa justiça. E tudo isso foi por a pressão social. Foi unicamente porque as pessoas viram uma injustiça e disseram a todos os meios o que estava acontecendo. Não só isso, de qualquer forma, também foi graças ao fato de que alguns dos policiais envolvidos disseram a verdade. Então, bem, esse é o vídeo por hoje, é tudo. Digam-me se conheciam este caso e o que pensam a respeito. Até aqui chegamos, então aqui estão os Patreons e membros do canal. Obrigada por me apoiarem através desses meios. E sem mais nada para dizer, aqui está um novo vídeo, aqui está um vídeo recomendado. Podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus!